Eis aqui, quase cume da cabeça de Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa, e onde Febo repousa no oceano. Este quis o céu que justo floresça nas armas contra o torpe mauritano, deitando-o de si fora, e lá na ardente África estar quieto e o não consente. Esta é a ditosa pátria minha amada, a qual se o céu me dá que eu sem perigo torne, com esta empresa já acabada, acabe-se essa luz ali comigo. Esta foi Lusitânia, derivada de luz ou lisa, que de Baco antigo filhos foram, parece, ou companheiros, e nela estão os íncolas primeiros. Desta o pastor nasceu, que no seu nome se vê que de homem forte os feitos teve, cuja fama ninguém verá que dome, pois a grande de Roma não se atreve. Esta o velho que os seus filhos próprios come, por decreto do céu ligeiro e leve, veio a fazer no mundo tanta parte, criando o reino ilustre, e foi destarte. Um rei, por nome Afonso, foi na Espanha, que fez os sarracenos tanta guerra, que por armas sanguinosas, força e manha, a muitos fez perder a vida e a terra. Voando deste rei a fama estranha, do Herculano Calpe a Cáspia serra, muitos, para na guerra esclarecer-se, vinham a ele a morte oferecer-se. E com um amor intrínseco acendidos da fé, mais que das honras populares, eram de várias terras conduzidos, deixando a pátria amada e os próprios lares. E depois de enfeitos altos e subidos, se mostraram nas armas singulares, quis o famoso Afonso que a obras tais levassem prêmio digno e dons iguais. Destes Henrique, dizem que segundo filho de um rei da Hungria experimentado, Portugal teve em sorte, que no mundo então não era ilustre nem prezado. E, para mais sinal de amor profundo, quis o rei castelhano que casado, com Teresa, sua filha, o conde fosse, e com ela terras tomou posse. Este, depois que contra os descendentes da escrava Gar vitórias grandes teve, ganhando muitas terras adjacentes, fazendo o que seu forte peito deve, em prêmio desses feitos excelentes, deu-lhe o Supremo Deus em tempo breve, um filho que ilustrasse o nome ufano do belicoso reino lusitano. Já tinha vindo Henrique da conquista da cidade de Hierossolômia sagrada, e do Jordão a areia tinha vista, que viu de Deus a carne em si lavada. Que não tem no Godofredo a quem resista, depois de ter Judéia subjugada, muitos que nestas guerras o ajudaram, para seu senhorio se tornaram. Quando chegado ao fim de sua idade, o forte e famoso húngaro extremado, forçado da fatal necessidade, o espírito lhe deu a quem lhe tinha dado. Ficava o filho em tenra mocidade, em quem o pai deixava seu translado, que do mundo os mais fortes igualava, que de tal pai tal filho se esperava. Mas o velho rumor, não sei se errado, que em tanta antiguidade não há certeza, conta que a mãe, tomando todo estado, do segundo Himeneu não se despreza. O filho órfão deixado deserdado, dizendo que nas terras a grandeza do senhorio tudo só era sua, porque para casar seu pai lhe dera. Mas o príncipe Afonso, que destarde se chamava, do Afô tomando o nome, vendo-se em terras não ter parte, que a mãe com seu marido os manda e come, ferver-lhe no peito duro Marte. Imagina consigo como as dome, revolvidas as causas no conceito, ao propósito firme segue o efeito. De Guimarães o campo se tingia com sangue próprio da intestina guerra, onde a mãe, que tão pouco o parecia, a seu filho negava o amor e a terra. Com ele o aposto em campo já se via, e não vê a soberbo muito que erra, contra Deus, contra maternal amor, mas nela o sensual era maior. Ó progenitura, ó mágica Medeia, se em vossos filhos vos vingais da maldade dos pais, da culpa alheia, olhai que ainda Teresa peca mais. Incontinência má, cobiça feia, são as causas desses erros principais. Sila, por uma mata o velho pai, esta, por ambas, contra o filho vai. Mas já o príncipe, claro o vencimento, do padrasto e da iníqua mãe levava. Já lhe obedece a terra no momento que o primeiro contra ele pelejava. Porém, vencido de ira o entendimento, a mãe em ferros ásperos atava. Mas de Deus foi vingado em tempo breve, tanta veneração aos pais se deve. Eis se ajunta o soberbo castelhano para vingar a injúria de Teresa, contra tão raro e gentil lusitano, a quem nenhum trabalho agravo pesa. Em batalha cruel ao peito humano, ajudado da angélica defesa, não só contra tal fúria se sustenta, mas o inimigo aspérito afugenta. Não passa muito tempo, quando o forte príncipe em Guimarães está cercado de infinito poder, que desta sorte foi refazer seu inimigo magoado. Mas, com se oferecer a dura morte, o fiel Egas Amo foi livrado. Que de outra arte pusera ser perdido, segundo estava mal apercebido. Mas o leal vassalo, conhecendo que o seu senhor não tinha resistência, se vai ao castelhano, prometendo que ele faria dar-lhe obediência. Levanta o inimigo ser correndo, fiado na promessa e consciência de Egas Moniz, mas não consente o peito do moço ilustre a outro ser sujeito. Chegado tinha o prazo prometido, em que o rei castelhano já guardava que o príncipe a seu mando submetido lhe desse a obediência que esperava.
vendo éguas que ficava mentido, o que de Castela não cuidava, determina dar a doce vida a troco da palavra mal cumprida. E com seus filhos e mulher se parte, a levantar com eles a fiança, descalços desvidos de tal arte, que mais move a piedade que a vingança. Se pretendes realto de vingar-te de minha temerária confiança, dizia, eis aqui venho oferecido a te pagar convido o prometido. Vês aqui trago as vidas inocentes dos filhos sem pecado e da consorte. Se a peitos generosas excelentes dos fracos satisfaz a fera morte. Vês aqui as mãos e a língua delinquentes. Nela só experimenta toda sorte de tormentos de morte pelo estilo de cines e do touro de perigo. Qual diante do algoz o condenado, que já na vida a morte tem bebido, põe no cepo a garganta e já entregado, espera pelo golpe tão temido? Tal diante do príncipe indignado, Egas estava tudo oferecido. Mas o rei, vendo a estranha lealdade, mais pôde enfim que a ira a piedade. Ó grão fidelidade portuguesa, de vassalo a quem tanto se obrigava, que mais persa fez naquela empresa, onde o rosto e nariz se cortava? Do que o grande Dário tanto pesa, que 1000 vezes dizendo suspirava, que a seus ópios prezava, que 20 Babilônias que tomara. Bom, essas aqui são algumas estrofes do terceiro canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui Camões cantando a história de Portugal, mais precisamente aqui a formação, os eventos que levaram aí à formação do Condado de Portugal e posteriormente aí a fundação do Reino Português. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês comentando os Lusíadas de Camões. Como a gente está bem vendo nos nossos vídeos, a partir aqui do terceiro canto dos Lusíadas, é onde Camões ele vai estar cantando pra gente a história de Portugal, ou seja, onde Portugal fica e os eventos que levaram à fundação do Reino Português e ao longo aqui da nossa leitura, as guerras que os reis portugueses foram travando, onde eles foram expandindo o reino de Portugal, inclusive, né, para fora da Europa, expandindo na África, e depois, mais pra frente, a gente vê aí os eventos que levaram os reis portugueses a quererem se aventurar nos mares e conquistar o Oriente, né? Certo? Então, como a gente, né, tá vendo aqui nos nossos comentários, Camões está cantando a história de Portugal. Mas vamos contextualizar um pouco melhor. Quando a frota do Vasco da Gama está navegando ali na costa africana oriental e eles chegam em Melinde, no reino africano de Melinde, o rei muçulmano deste reino, ele já tinha ouvido falar muito bem dos portugueses, né? O deus Mercúrio e a deusa Fama, seguindo as ordens do deus Júpiter, foram ali e espalharam o bom nome dos portugueses. Então, quando o Vasco da Gama e seus marinheiros chegaram ali, eles já eram muito bem estimados ali. O povo português já era bem reconhecido pelos seus feitos e admirado. Então, o rei de Melinde, que ao se encontrar com o Vasco da Gama, ele pediu para que o capitão português contasse a história do seu povo. Afinal, ele é um rei muçulmano ali da África. Ele não muito provavelmente, esses eram os primeiros cristãos europeus que ele conheceu pessoalmente. Ele diz que já tinha ouvido falar muito dos portugueses. Afinal, nessa época, ou seja, na época que os portugueses estavam fazendo a primeira empreitada rumo à Índia, eles já tinham conquistado vários territórios ali no norte da África. Então é de se esperar que vários reis africanos conhecessem ou tivessem ouvido falar deles. Mas né, agora ele está vendo eles pela primeira vez, ele fica um tanto admirado. Então ele pede, fala para mim, onde é que fica o reino de Portugal? Conta para mim quem são os reis, quem são os seus antepassados. Conte para mim, Vasco da Gama, né? É o rei de Melinde pedindo. Sobre as batalhas grandiosas que vocês, cristãos europeus, travaram contra nós, muçulmanos, africanos. E depois você me conta como é que foi essa viagem sua. Por que você fez essa viagem? Porque o rei de Portugal mandou você nessa viagem? E como é que foi a sua trajetória até aqui? Ou seja, aqui nesse momento da obra, Camões se aproveita desse encontro de Vasco da Gama com o rei de Melinde para estar contando a história de Portugal. A gente tem que lembrar que os Lusíadas, ele não é Camões cantando os eventos que acontecem na viagem do Vasco da Gama. É a obra Os Lusíadas. Então ele está cantando os grandes feitos de todo o povo português. Como a gente bem viu lá no primeiro vídeo aqui desses comentários. Até peço para vocês, se possível, estar assistindo os vídeos anteriores para vocês estarem se situando melhor na nossa leitura. Mas Camões diz, eu canto os grandes feitos, tanto dos homens de arma que foram desbravar o Oriente, quanto dos reis que foram devastando e expandindo, devastando os territórios da África e da Ásia para expandir a fé e o Império Português, né? Esse que está lá na primeira e na segunda estrofe do primeiro canto. Então a gente tem que lembrar disso. Então, nesse momento aqui da obra, Camões não vai a partir aqui do terceiro canto e ao longo de vários cantos,
até mais da metade da obra, Camões não vai estar mais contando a viagem do Vasco da Gama, ele vai estar contando a história de Portugal. Então, metade aí principalmente ali a metade aqui da obra é Camões fazendo isso. Então, né? No nosso vídeo anterior, a gente viu que Vasco da Gama, né, Camões, por meio de Vasco da Gama, estava contando para o rei de Melinde como era o território da Europa, que é onde fica o reino de Portugal. Agora aqui, a partir da 20ª estrofe, aqui do terceiro canto, Vasco da Gama diz para o rei de Melinde, descreve o que levou à fundação do reino de Portugal, os eventos que aconteceram ali na Península Ibérica. Então a gente vai estar lendo aqui da 20ª estrofe até a 41ª. Eis aqui, cume quase da cabeça da Europa toda o reino lusitano, ou seja, aqui na cabeça da Europa, ou seja, até a gente viu nos nossos comentários anteriores, né, Camões fala que a Península Ibérica é como se fosse a cabeça da Europa, que está quase batendo na África. Então, aqui nessa parte da cabeça, na testa, vamos dizer assim, é onde fica o reino lusitano, o reino de Portugal. Onde a terra se acaba e o mar começa, ou seja, aqui o continente europeu termina e vai começar o oceano, o mar. E onde Febo repousa no oceano. Febo é o deus, semelhante ao deus Apolo, é a divindade do sol. Então é aqui, se a gente imaginar que o sol nasce no leste, né, aqui na minha direita, né, para mim aqui à direita, e ele vai subindo até se pôr no oeste, a gente tem a impressão, um europeu, quando quem estiver no mar, olhando o sol se pondo, vai ter a impressão que o sol está dormindo na água. Que é uma forma poética que é de dizer que é o local onde o sol some. Né? É uma referência aqui. Porque o europeu nessa época aqui, se a gente pensar aqui quando o Vasco da Gama estava conversando com o rei de Melinde, eles não tinham descoberto a América ainda. Então eles achavam que ali era o fim do mundo, mais ou menos. A parte oeste era o fim do mundo. A gente tem que lembrar que a gente está lendo um poema época. Então Camões vai citar divindades da antiguidade pagã, vai citar divindades greco-romanas, seres mitológicos, eventos e alguns locais míticos. Porque afinal aqui é um conto épico e Camões é uma obra clássica também. Então ele vai estar citando os mesmos termos utilizados pelos poetas da antiguidade. Então a gente tem que se acostumar a isso. Quando a gente já viu nesses comentários até agora que, por exemplo, ele vai citar guerra, ele vai falar o deus Marte. Ele vai citar o mar, ele vai citar Netuno, Nereu. Então aqui Febo é uma forma de dizer que o sol está indo descansar. Ou seja, ali a região... Portugal fica na parte final da Europa, onde o sol dorme. É uma forma poética de dizer isso. Este quis o céu justo que floresça, ou seja, o céu desejou que este reino, este aqui é uma referência ao reino lusitano, que floresça nas armas contra o torpe mauritano, deitando de si fora e lá na ardente África estar quieto e não consente. Ou seja, o céu quis que este reino florescesse, se engrandecesse ao lutar contra o torpe mauritano, ou seja, contra o torpe mouro, contra os muçulmanos. Né? O mauritano vem da Mauritânia. Para quem não sabe, Mauritânia era uma península que ficava ali onde hoje é o norte da África, ali na região do Marrocos. Era uma península do Império Romano. Então quem morava ali eram os mauritanos. A gente vai ver também o termo mauritano está nesse contexto aqui dos Lusíadas, se referir aos muçulmanos. Então, né, aqui Camões diz, Camões por meio de Vasco da Gama diz, é nessa região que os portugueses que se consagrou o reino, que lutou contra os muçulmanos, expulsando-os da Península Ibérica. Nessa época aqui que Camões vai estar contando, a gente vai estar lendo estrofes, é por volta do ano 1000 até o comecinho ali do primeiro século, do 11º século. Então ali está ocorrendo a reconquista dos cristãos, né? Para quem não sabe, durante vários séculos os muçulmanos subiram ali foram se expandindo pelo norte da África e ali na ponta do Marrocos eles entraram na Península Hispânica, que é a Península Ibérica, e foram se expandindo e quase conquistando toda a Europa. Aqui é uma época onde os cristãos, principalmente os espanhóis, eles revidaram essa ofensiva e foram fazendo a reconquista, né? A reconquista é esses eventos onde os cristãos expulsam os muçulmanos da Península Ibérica. Então aqui Camões começando a contar pra gente a história de Portugal, que é um reino que se consagrou e floresceu expulsando os muçulmanos, inclusive lutando contra eles lá na Europa, aqui, né? E lá na ardente África estar quieto e não consente, ou seja, os portugueses não estando satisfeitos em expulsar os muçulmanos da Europa, foram e lutaram contra eles e conquistaram eles lá na região da África. Esta é a ditosa pátria minha amada. Aqui, né? Vasco da Gama falando pro rei de Melinde. Aqui, esse reino português é a minha pátria amada. A qual se o céu me dá que eu sem perigo torne, com esta empresa já acabada, acabe-se essa luz ali comigo. Ou seja, essa aqui é uma forma poética de dizer,
Se eu conseguir concluir essa empreitada e voltar e terminar minha missão por Portugal e retornar para minha casa, ou seja, com essa empresa já acabada, empresa é empreendimento, é empreitada, ou seja, essa missão para ele, essa missão que ele se refere, acabe-se essa luz ali comigo, ou seja, que eu já posso morrer. É uma forma, ele fala assim, o meu amor por Portugal é tanto que se eu conseguir cumprir essa missão grandiosa pelo meu reino, pelo meu povo, pelo meu rei, eu já posso morrer porque eu já vou estar feliz. Ou seja, aqui a gente vê Camões descrevendo a grande força patriótica do Vasco da Gama. Esta foi Lusitânia, derivada de Luso, ou Lisa, que de Baco antigo filhos foram, parece aos companheiros, e nela então os íncolas primeiros. Aqui eu já até comentei isso em alguns momentos nos nossos vídeos anteriores, e a gente vai estar repetindo isso ao longo da obra. Na mitologia ali dessa região de Portugal, é dito que essa região se chama Lusitânia porque um homem conquistador, né, um personagem chamado Luso, ele conquistou aquela região toda e a nomeou com seu nome, por isso chama Lusitânia. É uma mitologia que tem acerca disso. Aqui Camões mencionando isso, que esse reino provavelmente se refere a esse Luso ou Lisa, que foi um amante ou companheiro ou filho de Baco, né? Tem essa confusão falando que na verdade eram duas pessoas, aqui Luso ou Lisa, que seriam filhos de Baco, ou às vezes é dito somente o Luso. A gente viu em umas estrofes mais para trás citando que Luso foi um amante de Baco. Então é isso, ó. Aqui é uma forma de dizer, aqui Vasco da Gama dizendo, essa região aqui onde fica o reino de Portugal chama-se Lusitânia porque antigamente ela foi dominada por um personagem chamado Luso, que ele é filho ou talvez foi amante do deus Baco. Desta o pastor nasceu, que no seu nome se vê que de forte os feitos teve. Aqui, né, ele mencionando, nessa região antigamente, ou seja, antes do reino de Portugal acontecer, houve um pastor aqui que realizou grandes feitos, fortes feitos. Aqui esse pastor é uma referência a um pastor, que ele era pastor mesmo, não é pastor assim, condutor de ovelhas, que ele era o Viriato. Ele liderou os povos ali, vamos dizer assim, os povos bárbaros daquela região contra a conquista dos romanos. Então aqui é uma referência aí à época da Roma Antiga. Cuja fama ninguém virá que dome, pois a grande Roma não se atreve. Ou seja, nem Roma conseguiu superar ele. Ou seja, aqui Vasco da Gama diz, antigamente aqui houve um grande homem chamado Viriato, que ele resolveu feitos tão grandes que nem Roma conseguiu vencê-lo. O velho que os filhos próprios come, por decreto o céu ligeiro, veio a fazer no mundo tanta parte, criando o reino ilustre. Aqui é uma referência mitológica, né? É uma citação ao deus Saturno, o deus Cronos. Para quem não conhece um pouco de mitologia, o deus Saturno ele depôs o pai dele, que era o Urano, e ele se tornou aí senhor do Olimpo. Depois ele veio a ser deposto pelo filho dele, que era Zeus. Né, ele comia, o deus Saturno, o deus Cronos, ele tinha um hábito de comer os próprios filhos quando ele nascia, porque ele ouviu do pai, quando ele depôs o pai dele falou assim, tudo bem, você vai ser o senhor do mundo agora, o senhor de tudo agora, mas você vai ser, assim como você que é meu filho me depôs, um filho seu vai depor você e você vai deixar de ser rei e esse filho seu vai ser rei. Ficando assustado com essa profecia, o Saturno, que é o deus Cronos, né, semelhante ao deus Cronos grego, ele começou a comer os filhos, de tanto medo de ser deposto. Ele ia e comia os filhos dele. Um dia, né, a esposa dele, que era a mãe dele também, que era Gaia, ela esconde um dos filhos, que é Zeus, que é Júpiter. Aí quando Júpiter um dia cresce, ele vai lá e mata o pai dele e abre a barriga do pai dele e solta todos os irmãos que estavam ali dentro, né? É a mitologia dizendo. Aqui, então, esta terra, esta região, o velho que comia os seus próprios deuses, ou seja, Cronos, Saturno, veio a fazer o mundo tanta parte. Ou seja, ele que criou essa região aqui, essa parte do mundo aqui foi criada por ele. É uma forma poética disso. E desta forma, um rei, por nome não tá força, ou seja, numa determinada época aqui, um rei que teve por nome Afonso foi na Espanha, que fez os sarracenos tanta guerra, que por armas sanguinosas, força e manha, a muitos fez perder a vida e a terra. Agora, né, aqui após... a gente vai começar a ler a 23ª, mas até a 22ª estrofe desse canto, Camões descrevendo a Europa, descrevendo onde fica Portugal, e contando meio que algumas partes mitológicas da antiguidade. Que a gente viu aqui a história de Viriato. Agora aqui já como eu falei para vocês, é a época da Reconquista, mais por volta ali do século X, do século X, do 11º.
Então aqui ele menciona um rei espanhol, que é o Afonso VII, Afonso VII, que ele realizou grandes feitos ali, né, lutando nessa região da Península Ibérica contra os sarracenos, ou seja, aqui, né, contra os muçulmanos. Fazendo muito deles perder a vida e tomando suas terras, ou seja, ele foi recuperando as terras que os muçulmanos há muitos séculos tinham tomado dos cristãos ali. Voando deste rei a fama estranha do Herculano Calpiacás para a Serra, ou seja, os feitos do rei Afonso foram tão grandiosos que ele foi se tornando muito famoso, sendo ele reconhecido e sendo famoso desde do Herculano Calpe, ou seja, ali é a Estreito de Gibraltar, eu aqui gaguejando. Pra quem não sabe, né, um dos trabalhos do herói Hércules foi separar o Estreito de Gibraltar com as mãos, ele foi lá e abriu. Então ali é as colunas de Hércules, é uma referência a essa região. E até a Cáspia Serra, ou seja, ali até o Mar Cáspio, ou seja, ele era famoso bem quase em toda a Europa. Muitos para na guerra esclarecer-se vinham a ele e a morte oferecer-se. Ou seja, ele é tão famoso, ele ficou tão famoso, esse rei cristão, que é o Afonso VII, ficou tão famoso lutando contra os muçulmanos, que cristãos da Europa inteira vieram se juntar a ele para lutar contra os muçulmanos e morrer pela causa cristã. E com amor intrínseco acendidos da fé, ou seja, esses guerreiros, esses homens que foram lutar dele, estando acesos, ou seja, estamos com o fervor da fé no máximo possível acesos, com a fé nas alturas, vamos colocar assim, tomados pela fé, mas que das honras populares eram de várias terras conduzidos, deixando a pátria amada e os próprios lares. Ou seja, aqui comentando, né, eles deixam, esses cristãos ficando animados e impressionados com os feitos do rei Afonso da Espanha, eles abandonavam suas terras e seus lares para irem lutar por ele. Depois que em feitos altos e subidos se mostraram nas armas singulares, quis o Afonso que a obras tais levassem prêmio digno e dons iguais, ou seja, esses cristãos, ao lutar por ele, foram também realizando grandes feitos e se mostrando valerosos, ou seja, se mostrando grandes guerreiros. Para recompensar eles, o rei Afonso quis o Afonso que obras tais levassem prêmio digno e dons iguais, ou seja, ele foi recompensando eles. Era bem comum que presentear os guerreiros com terras. Né? Os guerreiros as pessoas que se consagrassem no combate, recebiam terras e o título de nobreza. Era assim que foi nascendo os nobres da Idade Média e de antigamente. Eram guerreiros, eram pessoas que se realizavam grandes feitos, se mostravam muito guerreiros promissosos, e assim eles eram recompensados com títulos de nobreza. Então foi isso que o rei Afonso foi fazendo, né? Conforme essas guerreiros vinham até ele e serviam as terras que eles conquistavam, ele ia dando para eles títulos de nobreza. Você vai ser agora meu vassalo, você vai estar recebendo essa terra e vai ser meu vassalo. Isso era o que acontecia na Idade Média. Destes Henrique dizem que, segundo o filho de um rei de Hungria experimentado, Portugal houve em sorte, que no mundo então não era ilustre nem prezado. Aqui comentando um desses guerreiros que ficou consagrado. Aqui o Conde Henrique da Borgonha, que era, segundo dizem, era possivelmente um dos filhos do rei da Hungria. E ali, né, foi ele que recebeu as terras do Condado de Portugal, né? Então a gente imagina que o rei Afonso da Espanha indo conquistando vários territórios da Península Ibérica e distribuindo esses territórios para os seus vassalos. Um desses vassalos foi o Conde Henrique, que é da Borgonha. E foi ele que recebeu ali as terras que contemplam o Condado de Portugal. Para quem não sabe, né, Portugal é um condado que depois foi virando um ducado e conforme foi se expandindo até virar um reino. A gente vai ver isso aqui Camões cantando pra gente. E para mais sinal de amor profundo, quis o rei castelhano que, casado com Teresa, sua filha, o conde fosse. Ou seja, os feitos desse Conde Henrique foram tamanhos que o rei da Espanha aqui, que era um dos reinos dele, era o rei de Castela, que é o rei Afonso IV, e ficou tão impressionado com os feitos do Henrique que ele falou: você pode se casar com a minha filha, eu quero que você se case com a minha filha. E com ela das terras tomou posse, ou seja, né, se case com a minha filha e tome posse do Condado de Portugal. Foi aí que começou o Condado de Portugal. Aqui, então, vamos dizer assim, o primeiro senhor cristão de Portugal. Depois que contra os descendentes da escrava Aguilar vitórias grandes teve, né? Ou seja, este nobre, este Conde Henrique, que teve grandes vitórias contra os descendentes da escrava Agar. São os muçulmanos, né? É uma referência aqui aos muçulmanos. Ganham muitas terras adjacentes, fazendo o que o seu forte peito deve. Em prêmio destes feitos excelentes, deu-lhe o Supremo Deus em tempo breve um filho,
Aqui dizendo, né, por seus grandes feitos ao lutar contra os muçulmanos ali e expandindo o condado de Portugal, Deus presenteou o conde Henrique com um filho. Né? É isso que está dizendo. Deu-lhe o Supremo Deus em tempo breve um filho, que ilustrasse o feito ufano do belicoso reino lusitano. Ou seja, ele deu o filho que ia ser aquele que ia ilustrar, ou seja, ia ser representante do nome dos grandes reis de Portugal. Que a gente vai bem ver, esse filho é o Afonso Henriques, né? Ele vai ser o primeiro rei de Portugal. Já tinha vindo Henrique da conquista da cidade Hierosólima, olha que nome difícil de falar, sagrada, e do Jordão a areia tinha vista, que viu de Deus a carne em si lavada. Aqui comentando que o conde Afonso participou da primeira cruzada, vamos ler aqui de novo, já tinha vindo da conquista da cidade de Hierosólima, que é Jerusalém, é o nome de Jerusalém, é o nome, se eu não me engano, um nome latino de Jerusalém, esse nome que eu mal consigo falar. Mas a cidade sagrada de Jerusalém, ou seja, ele participou da conquista da cidade sagrada de Jerusalém e do Jordão, e viu as areias do Jordão. Aqui é uma referência, né? Nessa época aconteceu a primeira cruzada, ou seja, o conde Henrique de Portugal participou da primeira cruzada. Que não tem no Godofredo a quem resista depois de ter Judéia subjugada, muitos que nessa terra o ajudaram para seus senhorios se tornaram, ou seja, depois desse monarca aqui que foi meio que o líder da primeira cruzada, que foi o Godofredo, eu vou até ler minha colinha aqui para vocês, para facilitar. Aqui é a estrofe 27 que a gente está lendo. Aqui, ó, foi o rei Godofredo de Bourbon. Ele foi meio que o líder da primeira cruzada. Ele foi o grande monarca da primeira cruzada. Ou seja, depois que esse rei conquistou tudo, muitos que participaram desta guerra, ou seja, muitos nobres, muitos guerreiros, muitos reis que o ajudaram nessa empreitada para conquistar Jerusalém, para seus senhorios se tornaram, ou seja, assim, dentre eles o conde Henrique. Quando chegado ao fim de sua idade, o forte ufano húngaro extremado, forçado da fatal necessidade, o espírito de a quem lhe tinha dado. Ou seja, aqui chegou o tempo, né? Aqui Camões, uma forma bem poética de dizer que o conde Henrique morreu, né? Quando chegado ao fim da sua idade, ou seja, ele foi ficando velho e até chegou ao momento que ele morreu. Aqui vamos ler isso aqui de novo, né? O espírito deu a quem lhe tinha dado, ou seja, ele deu para o espírito aquilo que o espírito tinha dado, né? A gente pensa, né, tem aí na forma cristã de dizer que Deus sopra a vida na gente, né? Por meio do Espírito Santo, é uma das formas que é dita no cristianismo. Então aqui, quando ele morre, ele devolve para o espírito aquilo que o espírito deu dele, ou seja, devolveu a vida para Deus. Ficava o filho em tensa mocidade, em quem o pai o deixava seu traslado, que do mundo os mais fortes igualava. Então, né, esse grande guerreiro, esse grande conde deixou para a humanidade o seu filho. Que de tal pai, tal filho se esperava, ou seja, né, e que se esperava que esse filho, que era o filho do conde Henrique, viesse a realizar grandes feitos como o pai dele, ou seja, que ele mostrasse para o mundo que ele era filho do pai dele. Mas o velho rumor não se encerrado, que em tanta antiguidade não há certeza, conta que a mãe, tomando a todo estado, do segundo Himeneu não se despreza. Ou seja, aqui, né, o Camões, Vasco da Gama, Camões por meio de Vasco da Gama dizendo, não sei se é verdade, mas se conta que a mãe que é a esposa de Henrique, do conde Henrique, e mãe aqui do príncipe Afonso, tomou o estado, não deixou que o filho assumisse o estado e assumiu as terras de Portugal para ela no seu segundo casamento. Aqui se terminou, do segundo Himeneu não se despreza, ou seja, Himeneu é o deus do casamento, ou seja, no seu segundo, logo quando o conde morreu, ela se casou de novo e assumiu as terras de Portugal, não deixando elas de herança para o filho dela, que ela teve com o conde Henrique, ou seja, aqui a gente vê que o príncipe Afonso, ele ficou sem terras, a mãe deserdou ele. O filho órfão deixava deserdado, dizendo que nas terras da grandeza do senhorio todo só sua era. Ou seja, essas terras são minhas, não são do meu filho, elas são herança minha. Porque para casar Deus, seu pai lhes dera. Ela disse assim, ó, quando eu, né, aqui Teresa alegou, a dona Teresa, que era a mãe do príncipe Afonso, disse, ó, quando eu me casei com o conde Afonso, meu pai deu pra gente essas terras, só que ele deu pra mim. Agora que Afonso morreu, elas são minhas, não do meu filho. Ou seja, ela que, tomada pela loucura, vai contra o seu próprio filho. Mas o príncipe Afonso, que destarte se chamava, ou seja, aqui Camões vai dizer qual é o nome desse príncipe, qual era o nome do filho do conde Henrique, era Afonso. Que é o mesmo nome do rei espanhol que avô dele, né, o Afonso VII da Espanha. Aqui a gente vai ver, a gente percebe que vários monarcas aqui, espanhóis e portugueses, se chamavam Afonso, né? É dito a linhagem afonsina, né? Então, né, o príncipe
Afonso que destarte se chamava, o avô tomando nome, ou seja, ele tomou o grande nome do avô dele, que foi o grande conquistador espanhol ali da Península Ibérica. Ele é até chamado esse rei Afonso espanhol do imperador da Espanha. Vendo-se suas terras não ter parte, que a mãe com seu marido as manda e come, ou seja, o príncipe, vendo que sua mãe com seu novo marido tomou suas terras, fervendo-lhe peito duro Marte, ou seja, ele começa a preparar aí a ofensiva marcial dele, né? Marte é o deus da guerra. Quando a gente vê um deus Marte, esse nome aqui, Marte, sendo citado, quer dizer alguma coisa que vai acontecer, alguma guerra, algum feito militar, alguma proeza militar. Imagina como Astome, ou seja, ele começa a preparar como é que ele vai batalhar com sua mãe e contra o seu padrasto, que é o homem que casou com a mãe dele, para recuperar as terras de Portugal. Ou seja, ele começa a pensar numa forma de como é que ele vai reconquistar as terras que são por direito dele. Revolvidas as causas no conceito, a propósito firme segue feito. Ou seja, pensando e remoendo tudo isso dentro dele, ele parte para batalhar com a mãe dele. De Guimarães, o campo se tingia com o sangue próprio da intestina guerra, ou seja, os campos de Guimarães, que é uma região ali próxima de Portugal, ficaram tingidos com a batalha, ou seja, ocorre uma batalha do príncipe Afonso com a mãe dele para ver quem ia ser o dono das terras de Portugal. Então, essa batalha ocorre aqui em Guimarães. Onde a mãe, que tão pouco parecia, a seu filho negava o amor e a terra. Ou seja, ali foi em Guimarães que ocorreu essa batalha, onde a mãe negava para o filho o amor e também as terras, né? Que é uma forma poética de dizer que a Dona Teresa, a mãe do príncipe Afonso Henriques, queria matar ele, queria se livrar dele para ficar com as terras só para ela. Com ele posto em campo já se via, e não vê a soberba muito que erra contra Deus, contra maternal amor, mas nela o sensual era maior. Ou seja, o amor dela, o desejo sensual dela, que é uma forma de Camões diz, o desejo sensual, ou seja, ela ao desprezar o príncipe Afonso, ou seja, ir contra o amor maternal, ia também contra o amor de Deus. E por isso Deus castigou, fazendo com que ela perdesse essa batalha. Vamos ler aqui de novo. Com ele posta em campo já se via, e não vê soberba o muito que erra contra Deus, contra o amor maternal. Ou seja, ela não vê quão soberba estava sendo ao ir contra Deus, ao ir contra o amor que tinha por seu filho, porque ele também estava indo contra Deus. Porque o sensual dela era maior, ou seja, o desejo carnal que ela tinha pelo então segundo marido dela, ela era muito maternal com isso, ou seja, ela foi soberba ao realizar isso e essa foi a ruína dela. Ó progne crua, ó mágica Medeia, se em vossos próprios filhos vos vingais da maldade dos pais, da culpa alheia, olhai que ainda Teresa peca mais. Aqui, né, Camões, por meio de Vasco da Gama, se dirigindo a duas personagens da antiguidade, aí, que é Progne e Medeia. Elas, na mitologia, é dito que essas duas mulheres, elas, para se vingarem de seus maridos, elas mataram os próprios filhos. Aqui, né, Camões citando duas personagens, comparando elas duas com a Dona Teresa. Mas aqui ele diz, vejam Progne e Medeia. Se vocês se vingaram de seus maridos matando seus próprios filhos, percebam que Dona Teresa comete um pecado ainda maior, ou seja, dizendo que Teresa aqui de Portugal foi mais terrível que essas duas personagens. Incontinência má, ou seja, olhar que ainda que Teresa peca mais. Vejam vocês pecadoras, que Teresa consegue ser ainda pior. Aqui é Camões dizendo isso. Incontinência má, cobiça feia, são as causas deste erro principais. Ou seja, aqui, né, foi o que levou a Dona Teresa a cometer esses erros, esses pecados. Sila por uma mata o velho pai. Aqui é uma referência a uma outra personagem da antiguidade, mitológica, que teria matado o próprio pai. Esta por ambas contra o filho vai. Ou seja, aqui se referindo aqui, é uma comparação mitológica que Camões faz, comparando aí os erros de Dona Teresa. Mas já o príncipe, claro, o vencimento do padrasto e da iníqua mãe levava, ou seja, logo aqui, né, o príncipe vence a sua mãe e seu iníquo padrasto, ou seja, o príncipe Afonso Henriques aqui, ele recupera, ele toma posse do condado de Portugal. Já lhe obedece a terra no momento que primeiro contra ele pelejava, ou seja, aquela terra, aquele povo que estava guerreando contra ele, agora já está sob o comando dele, ou seja, ele conquista, ele vira ali o conde de Portugal, dessas terras. Porém, vencido da ira o entendimento, a mãe em ferros ásperos atava, ou seja, ele, né, tomado pelo ódio que ele tinha pela própria mãe, ele comete um erro, que ele vai e encarcera ela. Né? Ele prendeu a própria mãe, encarcerou ela. Mas de Deus foi envigado em tempo breve, tanta veneração aos pais se deve, ou seja, apesar da mãe dele ter cometido vários erros, aqui Camões coloca que ele errou, que o príncipe Afonso errou ao aprisionar sua própria mãe, né? Aqui em ferros ásperos atava, ou seja, ele encarcerou ela.
E Deus não gostou disso. Tanto que Camões coloca que mais pra frente, ou seja, em breve tempo, ele vai pagar por isso, porque Deus exige que nós tenhamos veneração pelos nossos pais. Mais pra frente, assim, no final da idade do rei Afonso Henriques, a gente vai ver aí quando ele já era rei, ele sofrendo por ter... Camões diz, ó, ele tá sofrendo essa derrota aqui, mais pra frente a gente vai ver isso. É um castigo, essa derrota que ele vai estar sofrendo por ter prendido a mãe dele. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Eis ajunta o soberbo castelhano, ou seja, né, para se vingar a injúria de Teresa, ou seja, o rei de Castela, para vingar ali a injúria que Teresa sofreu. Lembrando, Teresa era filha do antigo Afonso de Castela, ou seja, era uma rainha, princesa castelhana. Contra tão raro em gente lusitano, aqui nenhum trabalho grave pesa. Ou seja, aqui a gente vê que o rei de Castela vai e ataca o príncipe Afonso Henriques para recuperar as terras e dar de volta para Dona Teresa. E, né, livrar ela do cárcere. Em batalha cruel, o peito humano, ajudado da angélica defesa, não só contra tal fúria se sustenta, mas o inimigo aspérito afugenta. Ou seja, que os portugueses, o povo de Portugal, resiste a esse ataque do rei de Castela. Não só vencendo, resistindo a uma ofensa de um exército que é muito maior, mas o inimigo aspérito afugenta. Ou seja, aqui a gente já começa a ver os grandes feitos do povo português. Não passa muito tempo quando o forte príncipe Guimarães está cercado de infinito poder, que desta sorte foi refazer seu inimigo magoado. Ou seja, esse inimigo magoado foi e fez uma nova ofensiva. Ou seja, que o rei de Castela, o rei castelhano, após perder esse primeiro combate, ele, não muito tempo depois, ele vai e faz um novo e consegue fazer um cerco em Guimarães e cercar e deixar quase capturar o príncipe Afonso Henriques. A gente tem que lembrar que esse termo cerco por exemplo, se você tem um forte ou um castelo ou uma cidade que você não consegue capturar, um rei adversário, ele cerca ela, ele não deixa que ninguém entre e ninguém sai. E fala, ó, vocês só saem daí quando vocês se renderem. Isso aconteceu aqui. O príncipe Afonso ficou preso ali, né, em Guimarães, e o rei de Castela falou, você só sai daí quando você jurar vassalar, se tornar meu vassalo, ou seja, você se render e ficar abaixo de mim. Mas, como se oferecer a dura morte, o fiel Egas Amo foi livrado. Ou seja, um vassalo aqui do rei Afonso Henrique, chamado Egas Muniz, para livrar o seu amo da morte, ele se ofereceu. Oferece-se para livrar ele da morte. Que de outra arte pudera ser perdido, segundo estava mal percebido. Ou seja, aqui a gente vê que o príncipe Afonso ele não queria se render e ele ia acabar ser morto. Então o vassalo dele saiu e foi até o rei de Castela que estava fazendo aquele certo e falou, ó, ele vai se render, eu aqui dou prova, a gente vai ver aqui, que é a lenda desse Egas Muniz aqui, que ó, eu dou aqui a minha palavra que o príncipe Afonso ele vai ser seu vassalo, você não precisa atacar e matar a gente. Mas o leal vassalo, conhecendo que o seu senhor não tinha resistência, se vai ao castelhano prometendo que lhe faria dar-lhe obediência. Ou seja, aqui ó, o vassalo do príncipe Afonso Henriques, vendo que o seu príncipe é muito teimoso, que ele ia continuar resistindo e não ia acabar morrendo, toma a iniciativa e vai até o rei de Castela e fala, ó, ele vai se render sim. Que eu dou a minha palavra. Levanta o inimigo ser correndo, fiado na promessa e na consciência de Egas Muniz. Ou seja, confiando num bom nome, na honra de Egas Muniz, o rei de Castela ele acaba com o cerco e vai embora. Falando, já que ele vai ser o meu subalterno, eu já vou embora então. Mas não conceite o peito do moço ilustre a outro em ser sujeito. Né? Apesar de Egas Muniz, que é esse vassalo aqui, dizer que o príncipe Afonso vai se render, o príncipe ele não aceita isso. Falando, não vou me render não, ele foi embora, azar o dele, eu não vou me render a ele. Chegado tinha o prazo prometido em que o rei castelhano já aguardava que o príncipe, a seu mando submetido, lhe desse obediência esperava. Ou seja, passado um tempo, tinha sido combinado, ó, na data tal, daqui a um tempo, o príncipe Afonso vai aí e vai se submeter a você. Mas chegou o tempo e isso não aconteceu. O príncipe Afonso não fez isso e a promessa que Egas Muniz fez acabou se mostrando uma mentira. Vendo Egas que ficava fementido, o que de Castela lhe não cuidava, determina de dar a doce vida a troco da palavra mal cuidado. Ou seja, vendo que o príncipe Afonso Henrique não ia cumprir com a palavra, o Egas Muniz percebe, eu fiquei como mentiroso. Então, pra não ficar como mentiroso, eu vou até o rei de Castela e vou dar minha vida a ele como uma forma de me desculpar pelo que aconteceu. Você vê aí o quão honrado era esse Egas Muniz. E com os seus filhos e mulher se parte a levantar com eles a fiança, descalços e despidos de tal arte, que mais move a piedade que vingança. Ou seja, pra limpar sua honra e mostrar e se desculpar pelo não cumprimento da promessa feita pelo príncipe Afonso, o Egas Muniz vai com sua esposa e seus filhos até o rei de Castela, e aqui, né?
descalços e despedidos de tal arte, ou seja, de tal forma, que mais move piedade a vingança. Ou seja, ele ia se entregar para que o rei de Castela se vingasse matando ele. Ou seja, você me mata em forma de vingança, porque a promessa que eu fiz não foi cumprida. Mas ele estava de tal forma assim, de ir no despido e se entregando, que ele mais movia, quem visse ele a sentir mais piedade do que desejo de vingança. Se pretendes reato de vingar-te da minha temerária confiança, dizia, ou seja, que Egas Muniz dizendo para o rei de Castela, eis aqui vem oferecido a te pagar com a vida o prometido, ou seja, eu vou pagar com minha vida o que não pôde ser, o que o príncipe Afonso não cumpriu. Vês aqui, trago as vidas inocentes dos filhos sem pecado e da consorte. Ou seja, veja, eu trago junto comigo aqui Egas Muniz falando a vida dos meus filhos e da minha consorte, da minha esposa. Se o peito generosos e excelentes dos fracos satisfaz a fera morte, vês aqui as mãos e a língua delinquentes. Ou seja, para satisfazer com o seu desejo de morte, a sua vingança, o ódio que você deve estar tendo pelo príncipe Afonso não ter cumprido a promessa, eu aqui entrego a minha vida para você, se isso satisfazer o seu desejo. Nela só experimenta toda sorte de tormentos, de mortes, de estilo, de cines e de touro do período. Aquele comentando aqui, né, que o desejo de vingança só se satisfaz com isso. Qual diante do algoz o condenado, que já na vida a morte tem bebido, põe no cepo a garganta e já entregado espera pelo golpe tão temido. Ou seja, o Egas Muniz já vai lá pra ser morto mesmo. Ele vai decidido e tendo uma certeza disso. Tanto que ele já meio que... Ele vai de uma forma... vai tal qual o condenado que vai ser decapitado pelo carrasco aqui, né? Aqui. Qual diante do algoz o condenado põe no cepo a garganta e já entregado espera pelo corte tão temido. Ou seja, ele vai já, assim como um condenado que coloca a cabeça assim no cepo para ser decapitado. Tal diante do príncipe indignado, Egas estava a tudo oferecido. Ou seja, ele se oferecia para pagar a mentira, a promessa descumprida do príncipe Afonso Henrique. Mas o rei, ou seja, o rei de Castela, vendo a estranha lealdade, mas pôde enfim que a piedade. Ou seja, ele sentiu mais piedade do que ira ao ver isso. Ele ficou impressionado. Falou, nossa, o cara é tão leal, esse Egas Muniz é um vassalo tão leal, que ele tá vindo, como a promessa que ele fez não foi cumprida, ele tá vindo aqui se matar, né? Então fica muito impressionado o rei de Castela. Ó grão fidelidade portuguesa de vassalo que a tanto se obrigava. Aqui meio Camões louvando as virtudes do povo português. Que mais o persa fez naquela empresa onde o rosto e nariz se cortava? Aqui ele faz uma comparação com um evento que é dito que ocorreu na antiguidade, onde um vassalo persa do rei Dario, a gente vê aqui, né, do que o grande Dario tanto pesa, esse vassalo ele se mutilou para que o rei Dario pudesse conquistar os territórios dele. Vou ver até a colinha aqui para vocês novamente. Aqui é a 41ª estrofe. Aqui é quando Zópiro fez quando o persa Zópiro cortou o próprio nariz do rosto para enganar seus inimigos. Ou seja, aqui, né, esse vassalo aqui do rei Dario, ele em honra ao seu senhor, ou seja, ele é tão leal que ele não viu problema em se mutilar para manipular seus inimigos, né? Que mais persa fez na empresa onde o rosto e nariz se persa? Ou seja, Camões compara a lealdade desses dois. Do que o grande Dario tanto pesa, que 1000 vezes dizendo suspirava, ou seja, o imperador, o rei Dario dos persas, ele dizia várias vezes que tinha mais preso pelo seu Zópiro, que era esse vassalo que se mutilou, que mais ao seu Zópiro prezava que 20 babilônias que tomaram. Ou seja, ele tinha mais estima por esse grande vassalo, por esse vassalo que era tão leal, do que pelas cidades que ele conquistou. Ou seja, aqui Camões fazendo essa comparação e dizendo o quão grandioso e foi essa oferta de sacrifício que o Egas Muniz fez. É bem interessante, né? Eu terminei aqui essa leitura com vocês, mas é só recapitulando. Lá no começo do primeiro canto ocorre, eu já tenho até um vídeo para vocês, se eu não me engano, no meu segundo vídeo, acho que é o meu segundo vídeo, que Camões ele dedica os seus versos pro rei Dom Sebastião. E ele comenta alguns dos heróis portugueses e grandes homens que ele vai estar narrando aqui na obra. E aqui, então eu vou ler aqui, mencionar para vocês, que ele menciona o Egas Muniz, aqui ó. Por este vos darei um Nuno Fero, que fez ao reino e ao reino tal serviço, um Egas e um Dolfoaz, que de Homero a cítara para eles jacobiço. Ou seja, um Egas é o Egas Muniz, ou seja, Camões, como a gente bem viu, está cantando os grandes feitos do povo português. Aqui nessas estrofes a gente viu que, no finalzinho aí, o sacrifício que Egas Muniz fez para
acalmar aí os ânimos do rei de Castela, que queria se vingar do príncipe Afonso Henriques. Tá bom, pessoal? Aqui terminando mais uma leitura aqui dos Lusíadas com vocês. Nos nossos próximos vídeos a gente vai ver os eventos, a batalha que ocorreu ali do príncipe Afonso Henriques contra os muçulmanos, né? A batalha de Ourique. E que a batalha essa que acabou ocorrendo a fundação do Reino de Portugal ali. A gente vai ver que o príncipe Afonso e dos seus guerreiros portugueses, mesmo em menor número, conseguiram vencer assim 5 reis muçulmanos e e ali ele fundou o Reino de Portugal. A gente vai estar vendo isso no nosso próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Agradeço aí vocês estarem acompanhando esse vídeo. Pedir para vocês estarem deixando um like, se possível comentar e também, se possível, estar compartilhando esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, tá compartilhando aí com seus amigos. Também vou pedir para vocês estarem se inscrevendo aqui no meu canal. Eu estou fazendo esse esforço para estar comentando os Lusíadas com vocês. Então essa série de vídeos aqui é um esforço meu para estar comentando os Lusíadas. Espero conseguir aqui terminar de comentar essa obra toda aqui no YouTube para vocês. Então não deixem de se inscrever. Também peço para vocês assistirem os vídeos anteriores para vocês estarem aí se situando um pouco melhor aqui na nossa leitura e entender o que está acontecendo. Também vou pedir para vocês olharem aqui a descrição do vídeo e tá conferindo um link que tá aí de um e-book que eu tô vendendo. Tô vendendo esse e-book para vocês, que é o Lusíadas todo digital. Mas ali não é só os Lusíadas, mas é todos os versos, todas as estrofes comentadas, tudo bem explicadinho ali para vocês estarem entendendo. Como vocês estão bem vendo, é muito difícil ler os Lusíadas. É a maior obra da língua portuguesa. Eu leio essa obra há alguns anos e ainda assim eu gaguejo, eu me enrolo, me confundo em vários termos. Tem umas palavras difíceis aqui, às vezes até é difícil de declamar esses versos. Então, ter um guia, ter um manual explicadinho facilita muito a nossa leitura. E esse e-book aí que eu estou disponibilizando é para isso. E custa apenas R$10. Ou seja, por apenas R$10 vocês vão ter uma versão digital dos Lusíadas, toda explicada, toda comentada ali, que vai estar facilitando a leitura dessa obra tão grandiosa aqui, né? A maior obra da língua portuguesa. Nesse momento, eu estou gravando esse vídeo aqui na metade do mês de abril de 2026. Já estão disponíveis os 2 primeiros cantos da obra, todos ali, todos os versos, todas as estrofes e tudo comentado, né? Mas por R$10 aí, quando vocês estiverem adquirindo, vocês vão ter todos os 10 cantos dos Lusíadas, tudo ali bem comentado. Então eu tenho certeza aí que vocês vão estar gostando muito. É só R$10, tá de graça, é bem baratinho. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá bom, pessoal? Então não deixem de conferir aí os nossos próximos vídeos, onde eu vou estar continuando aqui a leitura da história de Portugal, onde Camões aqui, por meio de Vasco da Gama, conta aí os eventos, as batalhas que os reis de Portugal e os guerreiros portugueses travaram ali para fundar o reino lusitano e expandir o império pelo mundo. Tá bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito aí a audiência de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.